Fala galera, aqui é o Cleito Ribeiro e neste vídeo vamos falar a respeito de formas, tá? Se você não nos segue nas redes, segue lá também que postamos as novidades por lá também. Bem, então neste vídeo, além de falarmos a respeito de formas, vamos mostrar alguns detalhes que vocês devem ficar atento ao criar suas formas, tá? Pois serão umas dicas também bastante interessantes. E para criarmos as formas, temos duas ferramentas, tá? Primeiramente, temos essa ferramenta aqui, que já são basicamente das formas prontas, né? E temos a ferramenta da caneta também, que também podemos criar formas. Mas vamos falar primeiramente do primeiro recurso aqui, que é este carinha aqui, tá bom? Bem, então quando clicamos, nós ativamos a ferramenta de formas. Você vê que aqui ao lado tem uma setinha. Quando eu clico e seguro, ele me dá algumas possibilidades de formas que eu posso criar. No caso, retângulo, eu posso criar retângulo com bordas arredondadas. Posso criar elipse, polígono e estrelas, né? A qual em alguns vídeos eu tenho usado algumas formas aí. Ok? Bem, então basicamente vamos clicar aqui, ó, e criar um retângulo normal. Você repara que o meu cursor ele muda. Quando eu clico, seguro e arrasto com o botão esquerdo, eu posso criar um retângulo no tamanho que eu desejar, tá? Então posso criar um retângulo, né, da maneira que eu desejar. Aqui. Uma dica: se você reparar que minha camada está selecionada, quando eu criar um novo retângulo, você perceberá que ele vai me criar aqui nos conteúdos, tá? A qual vamos falar a respeito dos conteúdos depois. Então, se eu não deixo desmarcado, ele vai criando vários retângulos dentro de uma única camada, ok? Então, devemos ficar atento a isso. Quando eu quero criar um novo retângulo ou um outro quadrado, eu clico fora da minha camada para deixar ela desmarcada, aí sim eu posso criar um novo retângulo, ok? A qual ele vai contar como outra forma. Então fique atentos a isso também, ok? E geralmente quando criamos alguma forma, qualquer forma que você crie, o meu anchor point ou aquela mira, ela sempre vai estar centrada de acordo com a minha composição, tá? A qual, se eu quiser fazer ou animação que envolva alguma forma, eu tenho que deixar o meu anchor point no centro da minha camada, que é, como já mencionamos, podemos utilizar a ferramenta Y para ativar as ferramentas de Pan Behind. Clico na minha camada, pego a minha mira com a tecla Ctrl segurando, isso basicamente eu ativo a opção do snapping, né? A ponto dela grudar, né? Então quando ela tá chegando aqui no centro, segurando o botão Ctrl, né? Então ele automaticamente seguir aqui pro centro, né? Ou para os cantos que eu queira, né? Então ele basicamente faz isso, tá bom? Então o mesmo acontece com qualquer forma que eu criar. Então eu posso centrar dessa forma a minha mira nas minhas formas, ok? Bem, você viu que eu criei aqui alguns retângulos. E como que eu faço para criar um quadrado? Para criar um quadrado, eu clicando aqui na minha ferramenta, eu seguro a tecla Shift. Então ele vai aumentar proporcionalmente, criando assim um quadrado no tamanho por igual. Tá bom? Então é dessa forma que eu crio o quadrado, certo? Se eu quiser que crie um retângulo no tamanho da minha composição, simplesmente eu posso clicar duas vezes na minha ferramenta de formas, que ele vai criar do tamanho da minha composição. Então temos essa outra possibilidade. Bem, a próxima ferramenta que vamos mostrar é com canto arredondado. Não tem muita diferença, tá? Pois aqui simplesmente ao criar um retângulo ou um quadrado, caso você queira, né? Você percebe que as bordas aqui, os cantos, ao invés de ser um canto rígido, ele ficará assim com um canto arredondado. Bem,
Então, sobre o retângulo, basicamente é isso. Sobre o elipse segue o mesmo princípio. Quando eu clico, seguro e arrasto, eu crio uma elipse, né, com vários formatos desejados, né? Ou segurando a tecla Shift, eu posso criar um círculo perfeito, ok? Se eu clico 2 vezes na elipse, ele vai me criar uma elipse baseada no tamanho da minha composição. Sobre o polígono, eu crio esse tipo de formato aqui, né? Mas eu posso, se eu desejar aumentar ou diminuir a quantidade de cantos, existe uma tecla que podemos que nos auxilia a aumentar ou diminuir a quantidade desses cantos. Você pode ver que aí está sextavado, né? Ou seja, 6 lados. Se eu quiser aumentar os lados sem soltar, né, o meu recurso aqui do polígono, eu posso usar as setas. Acima eu aumento a quantidade de cantos. Quanto maior a quantidade, mais arredondado ele ficará. Ou quanto menor a quantidade de cantos, eu posso criar até um triângulo, ok? Então, dessa maneira, eu posso usar esse recurso aqui também, tá? Então, eu posso criar os polígonos dessa maneira, ok? Então, existe essa outra possibilidade aqui. Um outro recurso de forma que temos é segurando aqui e criando a estrela, né? Então a estrela a gente pode criar e segue o mesmo princípio em quantidade de lados. Se eu usar a seta para cima, eu aumento a quantidade de pontas da estrela. Quanto menor, eu diminuo a quantidade, até ele formar um triângulo também, ok? Se eu uso as setas esquerda ou direita, eu arredondo esses cantos, né? Calma aí. Aqui, ó. Eu arredondo ou tiro esse arredondamento, fazendo com que como se ele tivesse repuxando, né? Mais ou menos isso, né? Os cantos, né? Então, enquanto eu uso pro lado direito, eu arredondo, né? Criando aí outras possibilidades, né? De formas. Então existe essa possibilidade e o mesmo se aplica no polígono, né? Também. Então quando eu uso aqui o polígono, deixa eu só tirar um pouco essas que estão aqui. Então eu vou usar o polígono. Vou aumentar aqui os lados. Se eu uso pro direito, ele arredonda, né? Dá uma arredondada. Se eu uso o botão esquerdo, ele faz uma repuxada aqui. Então basicamente é isso, tá bom? Então existe essa possibilidade aqui também. O comando ou atalho que é utilizado para acessar esses comandos seria o atalho Q de queijo. Então, quando eu tô com a minha seleção aqui ativada e eu quero ativar as opções de formas, só eu apertar a letra Q. Aí ele ativa automaticamente, tá? A ferramenta de caneta, basicamente eu posso criar qualquer tipo de forma. A diferença é que eu posso criar o formato que eu desejar, né? Então, eu posso criar o formato que eu queira. E cada quadradinho aqui eu posso mover da maneira que eu desejar, clicando aqui manualmente. Ou com a tecla de seleção ativada, eu posso selecionar a quantidade que eu queira mover e movo da maneira que eu desejar também a minha forma, certo? E com a caneta também ativada, eu posso também criar uns formatos arredondados. Clicando no primeiro ponto, no segundo ponto, clicando, segurando e arrastando, você vê que cria esses controladores aqui, ó. Qual eu posso fazer esses tipos de movimento, a qual também eu posso aumentar ou diminuir aqui esses controladores, certo?
Então existe essa outra possibilidade aqui com a ferramenta de caneta. Se você não usa as ferramentas de caneta ou as formas, dá uma praticada, dá uma verificada, vê as possibilidades que ele tem, certo? Bem, temos aqui, quando utilizamos as ferramentas de formas, ela automaticamente abre essas outras opções aqui, ó, tá? A qual o fio seria o preenchimento, a qual eu posso escolher a cor que eu quiser para cada forma, tá? O stroke seria o traço, né? Então seria o traço, aqui ele está em 0, mas quando eu aumento ele cria esse traço aqui no canto da minha forma, tá? A qual eu posso aumentar ou diminuir. E existe outros recursos aqui, ó. Esses daqui é relacionado a criar forma, e esse daqui cria a forma como máscara, tá? Então vamos falar a respeito de máscara e voltaremos para cá. E esse ADD seria a parte dos conteúdos que vamos entender no próximo vídeo, tá? Bem, então basicamente as formas seria isso. E dê uma praticada, dê uma analisada, e existe inúmeras possibilidades aí de você fazer milhares de coisas, tá bom? Se você não nos segue nas redes sociais, segue lá também, pois as novidades postamos por lá também. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê aquele seu joinha, e no próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre os recursos que temos aí nas formas, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!